amores! Boa noite! Bora para nossa live do Reprograma. Ela me rejeitou. E agora? Devo ou não devo insistir? Vamos lá, o dilema de muitos homens que me procuram aqui quando estão lá conhecendo uma mulher e tudo mais. Às vezes já até começaram, né, um relacionamento. E aí, por algum motivo, essa mulher fala que não quer mais, termina ou dá um ghosting. E muitos homens ficam sem saber se devem ficar nessa tentativa de conquistar e tudo mais, ou se é melhor deixar pra lá. Então nós vamos aprofundar um pouquinho aqui hoje para dar clareza para vocês homens também um pouco da nossa mente, né, da mente feminina e do porquê e quando insiste ou não. Beleza? Antes de eu começar, vão me falando aqui teu nome, teu bairro. Me fala aí de onde vocês estão me vendo, para eu ver aonde que a gente já está chegando aí. Quero saber de vocês, homens que estão aqui comigo e mulheres que estão aqui, ó, homens. Os homens que estão aqui, me falem aqui nos comentários se você já viveu esse tipo de relação, né? Que você acabou sendo rejeitado, que acabou não dando certo. O Jonas participando da live, assim, aqui em casa. E mulheres, já terminou com algum cara, assim, acabou rejeitando? E se você puder me falar o motivo aqui, para que até a gente também possa aprofundar. Amores, tem algum amigo seu aí, alguém que tomou um pé na bunda, não sabe o que fazer, já pega esse aviãozinho aqui embaixo, ó, encaminha a live para esse moço, pra gente poder ajudar ele. Tá vivendo isso, Tarcísio? Bora que nós vamos falar um pouquinho mais. Vão me contando aí um pouquinho da história de vocês, ó, Maceió, gratidão, ei amor, tá ao vivo, Campos, Rio, ó, Rio em peso. Sejam muito bem-vindos, viu? Bora lá! O Jonas vai participar das minhas lives. Sempre que eu falo de ex e tudo, ele vem. É assim. O Jonas, ele não gosta muito quando eu falo de ex, mas a gente tem que falar, né? Então vamos conversar. Eu quero separar a nossa live por tópicos aqui, para ficar mais fácil para a gente entender. Eu quero falar primeiro das ficantes que vocês arrumam, né? Esses modificantes que vocês arrumam aí. Depois eu vou falar de relacionamentos já e de relacionamentos namoro, né? E depois a gente vai falar de casamento e tudo mais. Pode ser? Eu quero separar por etapas, porque é diferente, né? Vamos para a fase do início, dos fica seus? Não aguento vocês que se modifica. Quem aí tem esse modifica? Por que você fica com esse monte de mulher, hein? Ah, não. Dá certo, não. Vamos começar do começo. Vou contar as histórias que eu mais escuto aqui. Vocês podem me contar a sua história aqui no comentário, para eu poder aprofundar no seu caso, tá? Mas o que eu mais escuto aqui de muitos homens é: Camila, conheci uma mulher incrível, no início foi sensacional, tinha muita química, foi super intenso, e aí eu fui um cara super carinhoso, super amoroso, e aí do nada a mulher esfriou, falou que não estava disponível para um relacionamento, falou que queria só ficar mesmo, e que eu confundi, e que ela estava assustada com a intensidade, esses papos aí que vocês escutam. E aí, Mila, eu devo ou não devo insistir? O que eu posso fazer para conquistar essa mulher e tudo mais, né? Gente, em casos assim, a minha recomendação é deixe ir. Por quê? Quando você está conhecendo uma mulher, se você foi você mesmo, se você deu ali o seu melhor naquele começo e ela decidiu não avançar, para que você vai continuar tentando? Entendeu? Primeiro passo. Camila, mas foi muito intenso. Tá, o que é intensidade para você? Intensidade para você é aquele vucu-vucu, aquela loucura, a conversar 24 horas por dia? Isso é intensidade para você? Intensidade é igual a relacionamento saudável e próspero? Não. Intensidade, nessa visão que muitos têm, nada mais é do que o seu cérebro reconhecendo um padrão que ele já tem instalado, disparando um monte de hormônio na sua mente, no seu cérebro, no seu corpo, fazendo você sentir mais do que o normal. É só isso.
Camila, não é não. É, a neurociência explica que é. É só isso, gente. Essa química que você fica querendo sentir com os outros, nada mais é que seu cérebro reconhecendo um padrão conhecido. Que padrão? O seu padrão mental emocional. Normalmente, ele está muito conectado com a sua infância, papai e mamãe. E também tudo que aconteceu na sua fase até uns 7 anos de idade é o que constrói o nosso padrão mental emocional, tá? Então, se você teve, vou dar um exemplo claro aqui, ó. Se você teve uma mãe, homens, né? Se você teve uma mãe que era muito forte, muito masculina, que tomava frente, que resolvia as coisas, que era aquela mãe que era a dona da casa, literalmente, a tendência é você se sentir extremamente atraído e com essa química com mulheres com coisas semelhantes. Mulheres que despertem em você as mesmas sensações. E se você teve um pai, tô dando um exemplo mais clássico aqui, tá? Se teve um pai mais agressivo, às vezes até narcisista, um pai muito egoísta, muito individualista, você também pode se encantar e sentir uma química muito forte por mulheres assim. De forma inconsciente, é como se seu cérebro estivesse tentando reviver o que você viveu na infância. E ó, principalmente coisas ruins, tá? Principalmente. Porque experiências ruins, elas geram forte impacto emocional. Então elas registram de forma mais profunda no cérebro, na mente, tá? Então, às vezes, você fica apaixonado, doido com as mulheres, que não vale a pena. E mulheres, a mesma coisa. Você tem um padrão emocional de um pai muito tóxico, muito agressivo, ausente emocionalmente. Pode acontecer de você só se apaixonar por homens assim. Eu acabei de falar a palavra ausente emocionalmente, certo? O que é isso? Existem muitas pessoas que carregam a ferida emocional da rejeição. O que é esse negócio? Lá na sua infância, em algum momento, você aprendeu que amor e rejeição era quase a mesma coisa. Isso normalmente está conectado com pai e mãe. Você tinha um pai que não era muito presente, uma mãe que não era muito presente, um pai ou uma mãe que tinha que trabalhar e deixava você sozinho, você ficava chorando às vezes. Um pai, aqueles pai adorno, né? Ou aquelas mães adorno. Só fica lá na sala, mas não conversa com você, não interage nem nada. E que pra você ter um pouco de afeto e atenção, você tinha que fazer muito. Você tinha que dar muito. Você tinha que mudar totalmente quem você é. Entendeu? E aí, esse comportamento ele vai sendo replicado na sua vida. E você acredita de forma inconsciente que você só vai ser amado quando você é rejeitado. Então, quando alguém te rejeita, ativa no seu cérebro um sistema de busca por aquilo, vira quase uma neurose. Aquela pessoa fica na sua mente 24 horas e você começa a querer conquistar. Porque, na verdade, é a sua mente conectando com coisas lá de trás, entendeu? Só isso. Por isso eu falo com vocês, se tá na fase inicial do conhecer, aquela mulher, no caso de homens, ou aquele homem, no caso de mulher, deixou claro pra você que não te quer, vaza. Não insiste. Gente, amor não pode ser uma coisa forçada. E no início da... Ô, Jonas, quer participar, filho? O Jonas tá assim, fica esperto, gente. Se no início do... Gente, pensa comigo. Se no início do relacionamento eu tenho que ficar tentando convencer a pessoa a ficar comigo, imagina depois. Entendeu? Até o Jonas tá concordando. Então, assim, sabe, bem na fase inicial. É aqui em casa. O Jonas tá emputecido com vocês. Está bem na fase inicial. E se nessa fase já a pessoa começa a fazer joguinho emocional, começa a falar que você tem que mudar 599 mil coisas, começa a falar que não tá disponível pra ter um namoro, você vai ficar insistindo pra quê, cara? Bobagem. Vai embora que é melhor. Tarcísio, já eu chego no seu caso, que é o do casado, né? Então, ó, Camila, escuto isso de alguns clientes. Mas não vale a pena eu tentar nem um pouco
Tipo, eu fiquei com ela, a gente tava ficando há 1 mês, 2, tem casos que fica meses, né? Fica meses, né? Fica anos com a mesma mulher. Ô, gente, peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos lá. Vamos colocar um decreto instalado na mente? Só comece um relacionamento com alguém se tiver objetivo e que o objetivo seja mais do que satisfação sexual, por favor. Vamos parar com esse negócio de ficante prêmio? Eu não sei o que vocês arrumam. O que vocês acham? Que você vai ficar com a mesma pessoa há anos e não vai se envolver nem um pouco com ela? Ou ela com você? É lógico que vai dar errado, gente. É lógico. E detalhe, que perda de tempo, né? Perda de tempo, perda de dinheiro, perda de energia. Tá ocupando espaço de quem pode servir pra alguma coisa. E detalhe, eu vejo muita gente falando assim, Camila, mas eu não quero relacionamento agora. Então fica sozinho, pô. Aprenda a ficar bem na sua própria presença. E não vem com esse trem de que tem suas necessidades fisiológicas não, que eu vou bater. Isso não existe. Homens e mulheres são totalmente capazes de controlar sua libido. O homem, aqui ó, vocês ficam falando pra mim que o negócio incha, fica doendo. O corpo do homem naturalmente espelha o negocinho lá. Então não vem com esses papos pra mim não. E mulher também. Tô no período fértil. A gente sobrevive a isso, amiga. Relaxa. Vai sublimar essa energia em outra coisa. Vai trabalhar, vai estudar, vai treinar, vai meditar, vai orar, qualquer coisa. Mas você não é obrigado a ceder para a vontade do seu corpo. Amores, a gente não veio nessa vida para ficar cedendo às nossas vontades, não. Porque se eu ficar fazendo só as minhas vontades, eu vou ficar o dia inteiro dormindo, comendo pizza e só. Que a minha vontade muitos dias é comer pizza e dormir. Então, assim, a gente veio aqui, o ser humano tem capacidade de raciocínio lógico, porque nós viemos domar os nossos instintos primitivos, tá? Então não vem com esses papos pra mim, não. Então, se você tá conhecendo uma mulher, coloca um prazo pra esse trem acabar, esse trem de ficar, tá? Na minha visão, cara, saiu com a mulher 3, 4 vezes, já dá pra conhecer ela um pouquinho. Mulheres, a mesma coisa. Saiu com um cara 3, 4 vezes, deu pra ter um... Depende de você, né? Você tá saindo pra fazer o quê? Pra conhecer a pessoa ou só pra ficar furunfando com ela? Conversa com esse ser humano, pergunta o que ele pensa, o que ele quer da vida. Pra mim, uma das primeiras perguntas é, tu quer um relacionamento? Né? E eu vejo pessoas ficando meses. E aí lá depois, tá totalmente apaixonadinho já. E aí vão namorar a mulher. Uai, eu nunca falei que queria nada com o senhor. E aí, deixa eu só uma pausa aqui nos fica ainda. Aproveitando e tô respondendo algumas dúvidas que vocês me mandam aqui. Tem algumas pessoas que me perguntam isso, né? Camila, mas aquela mulher que eu gostei muito, eu queria muito conquistar ela, mas ela, nada que eu faça é suficiente. E aí? E aí que deixa ela embora? Gente, eu tenho certeza que vocês aqui, todo mundo aqui já falou não pra alguém, certo? O outro não é obrigado a te querer, não. E tá tudo bem. Isso não quer dizer que você é uma pessoa ruim. Quer dizer apenas que o outro não quer. Por N motivos, o problema é dela. Então vamos começar a separar o angu do abacaxi. O outro não me querer diz sobre ele, não sobre mim. Então se o outro deixou claro que não me quer, vai com Deus, amiga. E eu vou viver minha vida. Mas eu queria tal. Eu também quero um monte de coisa que eu não tenho. Faz parte da vida adulta. Faz parte. É começar a trazer cada vez mais o seu racional no volante, tá? Então, na minha opinião, para vocês resolverem, vocês têm de ficar seus. Coloca um limite nesse ficar. Segure as expectativas. Pare de namorar uma ilusão. Com 4 encontros, eu vejo o homem colocando a mulher num pedestal como se ela fosse a última mulher do planeta. Isso não existe. Todo mundo tem problema. Todo mundo vai ter um BO. Toda mulher vai ter um BOzinho. Todo homem vai ter. Todo mundo vai ter. Então tira essa expectativa de conto de fadas, gente. Relacionamento não é o tempo todo gostosinho. A maior parte de relações saudáveis
São conversas difíceis, alinhamentos, evolução, um ajudando o outro a crescer, resolvendo BO, relacionamento saudável, não é só vucu-vucu e ir pra baile, não. Isso não sustenta relacionamento, não. Então, assim, entendam que o que você quer? Essa pessoa tá condizente com o que eu quero, que eu vejo vocês anulando valores, até morais, porque enfia na cabeça que quer uma dita cuja de uma mulher que já falou que não te quer. E aí tu começa a aceitar CPA, né? Aí tu vai lá e paga um monte de coisa pra mulher. Aí tu, entendeu? E tem mulheres a mesma coisa. O cara deixa claro pra você que não quer um relacionamento, você fica lá servindo de boneca inflável pra ele. Uai. É isso, gente. É papo reto. Vocês têm que ter clareza do que você quer. E se a pessoa não tá alinhada, que na minha visão, gente, o Zexo, o vulgo, ele tá lá embaixo na lista de prioridades. Camila, mas tem que ter química, gente. Comecem a amadurecer o conceito de química. Eu já falei no início da live. Dá, e é muito possível, um casal maduro se alinhar na cama, apesar de não ter esse fogo no cule que você fica querendo ter. Dá. Eu já atendi milhares de pessoas e posso afirmar que dá. Já vivi isso e posso afirmar que é possível. Se o casal for inteligente, tiver uma boa comunicação e um bom alinhamento, um fala pro outro, eu gosto disso, bora. Dá. Dá pra criar. Porque é impossível você não começar a sentir uma conexão e uma admiração por alguém que tá caminhando junto com você ali no dia a dia. A não ser que você continue alimentando essa ilusão mental, tá? Que relacionamento é esse fogo no cu e todo o resto da vida. Isso não existe. Toda relação vai cair numa rotina e num esfriamento natural. E basta o casal subir isso de novo, tá? Isso não existe não, gente. Infelizmente, essas intensidades que você querendo sentir aí, é só no comecinho e olha lá. Vamos para a realidade, tá? Então, falei o primeiro caso. Na minha visão, ficante. A mulher deixou claro que é só um PA, eu, se fosse homem, nem entraria. Porque eu me valorizaria muito para ser PA de mulher. Fala sério, ela pode comprar um borrachudo de plástico lá e fazer as vontades dela lá. Porque se você é um homem e você tem valores alinhados na sua verdade, você não aceita pagar esse papel, não. Porque quem tá sendo feito de trouxa é o senhor, tá? Avalia. Mulheres, a mesma coisa. Se você é uma mulher que tem consciência de quem você é, tem amor próprio e sabe seu valor, você não aceita ficar sendo boneca inflável de homem, não. Próxima etapa. Camila, eu tava namorando, já tinha um tempo namoro, aí começou a esfriar, ou do nada a mulher terminou comigo, ou o cara terminou comigo. E aí? Do nada a pessoa terminou comigo. Em casos de relacionamento que já tem uma história, né? Você já tem uma vivência, já era um relacionamento para construção de algo, aí vale a pena uma análise. Por quê? Porque já é um relacionamento, você já tem uma história, vocês já viveram alguma coisa. O que aconteceu? Na verdade, nenhuma relação acaba do nada. E aí, homens, eu preciso falar para vocês um pouquinho de como nós mulheres funcionamos, tá? Tarcísio, eu vou chegar em você, viu? Não esqueci do casado. Homens, entendam a nossa mente um pouquinho, porque isso é inconsciente. Toda mulher faz isso, a gente não percebe, porque é da nossa biologia, tá? Nós mulheres, de forma inconsciente, a gente começa o movimento de término, de luto, ainda dentro da relação. Vocês já devem ter ouvido falar por aí que enquanto a mulher tá reclamando, tá tudo bem? Quando ela fica em silêncio, se preocupa, é isso mesmo. Nós mulheres, enquanto a gente tá ali trabalhando pro relacionamento, falando, e a gente fala mesmo, gente, e aí, peraí, deixa eu explicar o que é esse falar aqui, né? De uma mulher mais madura emocionalmente, uma mulher mais sábia, da galera aí que você fica pegando, né? A maioria das mulheres imaturas aí. O que é esse falar do feminino? E aí, não é sobre religião, tá? Mas a gente tem um livro, que é um livro muito antigo, que é a Bíblia, que tem uma passagem muito maravilhosa, que diz que a mulher, ela é uma opositora idônea.
Ou seja, uma mulher sábia e madura, ela vai dar para o homem dela direções para crescimento e evolução. Então, por exemplo, o meu sofre comigo, tadinho. Porque tem hora que eu falo com ele, mas se você fizer isso e isso assim, vai ficar muito melhor. Cara, bora pra academia. Cara, não pode você estar comendo esse tanto de doce. Por quê? Porque eu tô preocupada com a saúde dele. Eu quero que ele cresça, que ele evolua, que ele melhore cada vez mais. Mas percebe que em momento nenhum eu denegri a imagem dele? Como seria a mesma fala de uma mulher imatura? Pra vocês entenderem. Ah, cara, com essa barriga aí, eu não vou ficar com você não, pô. Eu aqui, gostosa desse jeito, vou ficar com esse homem barrigudo? Não vou, não. Você não sabe. Se você não emagrecer, outro homem me pega, viu? Tá vendo a diferença? Uma mulher mais madura, ela vai sempre falar coisas para te edificar, para te impulsionar, para te fazer crescer. Por mais que ela fale coisas que talvez machuque seu ego. Porque é o nosso papel. O papel da mulher é pegar os pontos cegos do homem e alertar ele, tá? Mulher, se você não faz isso, você tá errada. Por exemplo, já vivi isso aqui, ó. Às vezes eu percebo um comportamento estranho em alguém. A mulher tem um sexto sentido muito aflorado, isso é verdade, tá? Isso é da nossa biologia. A intuição da mulher, ela é assim pela nossa natureza, pela nossa evolução. Então, às vezes, ele tá conversando com alguém, um amigo e tudo mais, e eu percebo algo estranho. Eu chego pra ele no privado e falo, olha, eu não tô muito à vontade com isso aí. Não sei, mas observa bem, analisa se realmente é uma boa amizade, analisa se esse comportamento tá legal. Por quê? Porque eu tô sentindo que tem algo ali não condizente com a nossa construção de vida. Percebe que eu não mandei ele fazer nada, eu não diminuí ele, eu não falei que ele é burro, nada disso? Uma mulher mais imatura, ela já vai chegar brigando, ela vai chegar dando chilique, dando show. Perceberam a diferença? É isso. Então, dentro de um relacionamento, enquanto a mulher estiver te dando esses toques, isso aí me machuca, eu gosto mais disso, poxa, você não me ligou, eu senti falta da sua mensagem, eu tô me sentindo sozinha, você só fica aí com seus amigos e tal, só fica trabalhando. Vou dar um exemplo, hoje eu atendi um cliente que tá comigo há um tempo, eu faço acompanhamento com ele desde quando ele tava terminando um relacionamento com uma narcisista, tem 2 anos já que ele é meu cliente. E aí já passou a fase da narcisista, ele tá super bem, agora ele tá namorando uma mulher sensacional. A gente fez todo o processo, né, de equilíbrio da masculinidade dele, ele tá acessando a masculinidade original, ele venceu a dependência emocional, saiu do nice guy, o cara tá top. Mudou de emprego, tá ganhando super bem, agora tá com essa mulher sensacional. E aí ele pegou um trabalho, ele mudou de trabalho, né, e ele tá num trabalho agora que tava demandando muito dele. Ele passou por um período lá na empresa que ele tava trabalhando de 8 da manhã até meia-noite. Só que ele cometeu um erro aí. Ao invés de ele comunicar para ela o que estava acontecendo, ele só ficou lá e não estava nem conversando com ela, morando na mesma casa sem conversar. Se tem uma coisa que machuca o feminino é a falta de atenção. A falta de momento de presença de qualidade. Olha como é uma mulher sábia. Ela chegou para ele e falou assim, amor, eu tô percebendo que você está adoecendo nesse trabalho. Já tem 1 semana que você nem me dá um oi. Eu sinto sua falta. Será que eu posso ajudar você de alguma forma para que a gente melhore essa situação? Ela falou tudo com ele que ela queria. Tô me sentindo sozinha, tô vendo que tá se matando. Eu não sei o que eu posso fazer para te ajudar. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Sou sua parceira. Percebe o alinhamento? Enquanto a estiver estiver fazendo esse alinhamento, gente, escutem e comecem o movimento de mudança. A mulher calou a boca, pode saber que ela já começou internamente o movimento de término com você. Por isso que mulher supera mais rápido. Na grande maioria das vezes a gente supera mais rápido. Porque quando a gente chega a terminar, a gente já terminou. Dentro da gente. E não é maldade não, gente. Isso é totalmente inconsciente, tá? A gente faz isso de forma inconsciente.
Então, às vezes, aquela mulher, dentro desse namoro, ela já tinha te dado vários toques e você largou pra lá. Bebida. Eu vejo muito relacionamento acabando por causa de bebida. Sabe outra coisa também, meus amores, homens que estão aqui comigo? Eu vejo muito relacionamento acabando por causa do vício em pornografia. Camila, mas minha mulher nunca pegou. Pega. A gente sente. A mulher sente, não é não, mulheres? Mulheres que estão aqui podem me dizer. A gente sente um arzinho de adultério no ar. A gente sente que tem outra mulher, a gente sente. Fora que o cara que consome esse tipo de conteúdo, ele não consegue estar 100% presente com ela. Então falta alguma coisa, falta conexão, falta. A mulher sente. E isso tudo bagunça o relacionamento. O homem conduz a relação. O que é isso? Não é mandar na sua mulher, gente. Não é. Homem conduzir a relação é o jeito que você se trata, o jeito que você trata a sua vida no geral e o jeito que você trata ela. Isso é a condução da relação. Se você não se cuida, se você trata ela com grosseria ou com desdém, se você não toma posição na relação, se você não é o homem dentro dessa casa, se você não assume o seu lugar, se você não assume as suas responsabilidades, vai dar problema. E mulheres, o nosso papel é conduzir o homem, não é mandar nele. É isso que eu falei no início. É pegar os pontos cegos e orientar. O homem ser uma mulher boa do lado dele, ele tem muita tendência a cair em lugares muito difíceis. Gente, a natureza é perfeita, nenhum é melhor que o outro. Nós somos complementares. Cada um na sua potência e no seu lugar. É assim que funciona. Até relações homo. Alguém vai ter que assumir o masculino e alguém vai ter que assumir o feminino, tá? E aí, amores? A relação acabou. Ok. Primeiro ponto, análise do que levou ao término. Se a mulher não te comunicou, que é um erro, tá, mulheres? Eu vejo muitas mulheres fazendo isso aqui. Quando você terminar o relacionamento, deixa claro pro seu homem o porquê. Porque às vezes ele não sabe. Eu vejo muitas mulheres assim, Camila, mas é óbvio. Não, pra ele não. Mas eu reclamava dos botecos dele todo dia. Mas quando você termina, tem que falar. Porque pro homem, às vezes, não é óbvio, não é, homens? Isso que eu tô falando aqui também vale pra homens casados, tá? Mesma coisa. Casamento acabou. O que levou ao término? Mesma coisa. Análise disso. Eu vejo muitos querendo ter uma última conversa, né? Por causa disso. E às vezes a mulher tá tão desgastada que ela não quer ter uma última conversa com vocês. E tem que respeitar, gente. O outro não é obrigado. Então, faça essa análise da relação. A pergunta que vai te ajudar é, se fosse eu, convivendo com alguém exatamente igual a mim, como eu me sentiria? Isso é uma pergunta que me faz mudar as minhas ações diariamente, sabe? Porque gente, eu também não sou fácil de lidar, não. E aí, quando eu começo a perceber que eu tô tendo ações que não são legais, é porque eu tô me perguntando isso. Se fosse eu passando por isso, eu ia gostar? E aí, às vezes, eu peço desculpas quando eu percebo que eu fiz alguma coisa errada, eu corrijo as situações, porque todo mundo erra, eu erro, você erra, todo mundo erra. Mas eu percebo que a maioria dos relacionamentos, ele acaba porque as pessoas não ficam nessa autoanálise constante. E deveríamos. Porque a gente é um ser em crescimento e aprendizado, né? Então, analise o relacionamento. O que levou ao término? O erro foi seu, o erro foi dela, o erro foi de ambos. Na grande maioria das vezes, o erro é de ambos. Tá? Camila, ela me traiu. E aí? Vale a pena depois eu fazer uma live inteira sobre isso. Mas se a mulher te trai, tem que avaliar muito, tá? Se o homem te traiu e ele terminou, tem que avaliar muito. Porque a maioria dos casos de traição é um comportamento viciante do cérebro. Então a pessoa vai fazer de novo. Se ela não olhar para isso, ela vai repetir o ato. Então não vale a pena voltar, tá? Dependendo.
Então, análise do término, análise de como você realmente se sentia a maior parte do tempo nessa relação. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas querendo voltar para um relacionamento que já estava morto há muito tempo, a relação era ruim, a pessoa estava depressiva lá dentro e ela só quer voltar porque ela sofre de dependência emocional e não consegue ficar sozinha. Então, analise. Por que você quer esse relacionamento de volta? Por quê? Ah, eu não consigo viver sem essa pessoa. Pode me mandar uma mensagem aqui porque você está com dependência emocional afetiva. Porque isso não existe. Você nasceu grudado nessa pessoa? Você é siamês nela? Seu cérebro dela é o mesmo? Seu pulmão é o mesmo do dela? Então você consegue viver sem ela. Isso não existe não, gente. Se seu cérebro te traz a informação que você não consegue viver sem a outra pessoa, há um quadro de dependência emocional e afetiva instalados. Camila, o que é isso? Dependência emocional. Eu gosto de dizer que é um vício mental, cerebral, emocional. Porque é um esquema, não é uma coisa só, tá? A dependência emocional ela é um esquema mental, então ela não é tão simples mesmo. Amor, você desculpa, eu tô atendendo desde cedo, tô ficando rouca. A dependência emocional, eu vou dizer esse termo que vai ficar mais fácil. Ela é um sistema viciado na sua mente, é um programa viciado, é quase um vírus, que faz com que você precise de altas descargas hormonais, gerando altas descargas emocionais. Então, dependência emocional está muito associada com vícios, tá? Vício. A maioria das pessoas que têm dependência emocional tem algum vício. Qualquer um. Vício em compra, vício em rede social, vício em jogos, pornografia, cigarro, qualquer coisa que você não consegue ficar sem. A dependência afetiva já é, mesma coisa, um sistema mental e emocional viciado na necessidade exagerada de afeto. É aquela coisa de eu não consigo ficar sozinho. Eu não consigo ficar sem conversar. Eu não consigo ficar sem ter namorado e namorada. Eu não consigo. Me imaginar sozinho é desesperador. Eu entro até em crise de pânico. Aí é dependência afetiva. Por que eu falo que a maioria tem dependência emocional e afetiva? Porque elas andam juntas. Até hoje eu não peguei ninguém que tem só uma. O que acontece é que às vezes você tem uma mais alta que a outra. Mas é... E por que a gente sente mais em relacionamento? Porque não há lugar melhor para disparar as duas, né? Os dois sistemas do que dentro de um relacionamento. Por isso, tá? Tarcísio, vamos lá. Seu caso é um divórcio, né? Provavelmente vocês são de uma religião que não pode casar de novo. Eu tenho um pouco de preconceito com esse trem. Porque na Bíblia, se a gente for pegar a Bíblia do jeito certo, a interpretação certa, não diz lá que você não pode casar de novo, não. Tá? Mas enfim, não tô aqui para discutir teologia. Vamos lá. Mesma coisa, viu, Tarcísio? Primeira análise. O que levou ao término da relação? Por que eu estou tão desesperado para ter esse relacionamento de volta? A pessoa quer tentar? Isso é importantíssimo. Porque, gente, eu falei lá no início da live, nós não viemos a esse planeta para viver em função das nossas vontades. Então não adianta. Eu quero outro, eu quero recuperar meu casamento, mas se o outro fala assim, eu não quero. Camila, mas eu só vou aceitar? Você vai obrigar ela? Vai pôr uma arma na cabeça dela? Quem ama, respeita. Aí eu sei que vocês vão falar comigo, tem muita gente que começa assim. Camila, mas eu tenho que lutar pela minha relação. Calma, o que é lutar pela sua relação? É você se matar?
Gente, na minha visão, lutar pelo relacionamento, eu nem gosto da palavra lutar. Porque lutar quer dizer que eu tô tendo um combate, né? Mas trabalhar para a relação é eu fazer o meu melhor. Agora, se o outro diz para mim que, olha, você pode dar o mundo para mim, mas eu não quero. Se eu amo mesmo essa pessoa, eu tenho que soltar. Tarcísio, será que não é justo mesmo? Como é que foi esse casamento de verdade? Ô, gente, vamos ser sinceros com a gente mesmo. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Camila, mas ela poderia tentar. Mas ela não quer, ué. Tudo bem. Tá tudo bem. Eu faço mais e não é o bastante. Então, se retire. Se retire. Gente, tem pessoas que não vai adiantar. Você pode dar seu coração para essa pessoa, dar seu útero, dar seu rim. Ela não quer. E para quem não quer, nada é suficiente. Vai continuar forçando? Às vezes, gente, isso foi uma coisa que eu aprendi a duras penas. Às vezes, o maior ato de amor é sair da vida da pessoa. Porque, às vezes, um rompimento e o distanciamento ensinam coisas que a presença jamais ensinaria. Talvez essa mulher, Tarcísio, eu não sei se é o caso. Talvez ela só vai entender o homem que ela tinha quando você permitir que ela sinta o valor da sua ausência. Ou seja, o valor da ausência, sim. Quando ela perceba o quê? Nossa, nessa ausência aqui eu tô vendo quão valoroso era o meu relacionamento. Tem pessoas que só aprendem assim. Não tem jeito. Homens, entenda uma coisa, tá? Que eu vejo mais homem fazendo isso que mulher, mas mulheres também. Se você tem que implorar para outra pessoa te aceitar, já tá tudo errado. Se eu preciso implorar, me humilhar, mendigar para ficar na vida do outro, eu tô quebrando a primeira ordem da coisa. Eu não estou amando a mim mesmo. Se eu não tô amando nem a mim, como é que eu posso ter a ousadia de dizer que eu tô amando a outra pessoa? Como é que você vai dar o que você não tem? Isso não é amor, é dependência. Porque se a gente ama de verdade, para que eu consiga amar o outro, eu preciso me amar. Porque não tem como. Eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. Você consegue dar para alguém que te pede dinheiro sem você ter? No sinal, o menininho lá te pediu uns trocados. Você não tem, você vai dar o quê? Não dá, gente, é a lógica. Então, a partir do momento que eu estou me humilhando, tá tudo errado. Não. Tarcísio, é isso que eu tô falando com você. Gente, entendam isso. Tem coisas que não é sobre o outro. Tem coisas que é sobre você. Tem coisas que é o outro. Às vezes, você vai tratar a pessoa maravilhosamente bem, mas ela não te quer. Ela tem o direito de não querer. Pronto. Camila, mas é injusto. Não, não é não. Ela é obrigada a querer? Não é. É injusto. Estão me ouvindo, gente? Tá dando pra me ouvir? Aí, ó, mendigando por relação. Cara, tá tudo errado. Quando a mulher esfria na cama, é porque ela perdeu a admiração no homem dela. A não ser, também pode acontecer, que seja problema hormonal, tá, homens? É bom falar pra mulher olhar. Se ela tiver mais de 40 anos, ela tem que olhar se não é problema hormonal.
Mas na grande maioria das vezes, a mulher esfriou na cama porque ela perdeu a admiração naquele homem. Tem que olhar para esse relacionamento. Amores, a partir do momento, para a gente fechar aqui as 3 situações, ficante, namorado e casamento. Se a mulher deixou claro para você que não importa o que você faça, ela não quer, solta e deixa ela ir embora. Entenda uma coisa, para nós, quanto mais o cara enche o raio do saco, mais ranço a gente pega. É muito melhor você deixar o cara, a mulher ir, deixa claro para ela que você gostaria de reconstruir o relacionamento, mas que você vai respeitar a decisão dela. Deixa ela ir. E volta a atenção toda para você. Camila, como assim? Vai buscar auxílio terapêutico para superar esse relacionamento. Se precisar de ajuda, me chama aqui. Tá? Pra gente ver se é um quadro de dependência. Vai começar a cuidar do seu corpo. Começa a cuidar da sua mente. Começa a melhorar a sua alimentação. Começa a trabalhar você. E permita que as pessoas comecem a ver você. Se essa mulher tinha perdido a admiração, se foi só isso, quando ela começar a ver você se movimentando, ela virá até você. Pronto. Muito mais fácil do que ficar se humilhando aí. Amores, buquê de flor, caixa de bombom e 500 ligações não farão ela te amar. Não farão. E ó, detalhe, se a mulher volta pra você porque você se humilhou tanto que ela voltou por dó, você acha de verdade que ela vai admirar você? Você acha de verdade que por dó ela vai amar você? Você não acha que ela vai ficar ali porque ela não tem, que ela tá se sentindo forçada, não? Vale a pena? Será que você é digno de dó? Você não é digno de ser amado, não? De forma recíproca? É sobre isso, amores. Na minha opinião, não deveríamos nos humilhar para ninguém. Só para Deus, eu acho. E nem Ele quer a nossa humilhação, tá? Deus quer a nossa rendição. São coisas diferentes. Então, se você percebeu que você cometeu erros no relacionamento, você pode mandar uma mensagem, ou de preferência conversar pessoalmente com ela e falar isso. Olha, eu vi que eu cometi erros, eu não dei atenção nesse ponto. Você falava comigo isso. Eu gostaria muito de ter uma possibilidade de reconstruir o nosso relacionamento. Agora, se a mulher fala assim, ok, eu sei, mas eu não quero. Tá bom. E aí deixa claro, olha, eu amo você, eu gostaria muito de reconstruir, mas se você não quer, tudo bem. Camila, eu devo ficar esperando por ela? Não. Não, vai esperar até quando? Quando eu digo não ficar esperando, não é amanhã caçar outra mulher, não, né? Igual vocês fazem. Ó. Vai viver esse luto desse trem. Foca em você. Na minha visão, gente, de um relacionamento pro outro, tinha que passar pelo menos uns 6 meses aí, viu? Eu acho. Eu cometia muito esse erro lá atrás. Eu tive pouquíssimos relacionamentos, né? Mas meus relacionamentos todos duraram muitos anos, né? Foram tudo relação muito longa. Mas por causa da dependência afetiva, eu saía de uma relação, dava 3, 4 meses, eu já começava uma outra. Olha que erro esse. Um erro enorme. Depois que me permiti me curar da dependência, eu fiquei 3 anos solteira com o propósito de me trabalhar e de crescer e de só me relacionar com um homem que eu percebesse que estava totalmente alinhado ao meu propósito. Pronto, cara, minha vida mudou completamente. É outro nível de relacionamento. Outro nível de relacionamento. Tá? Então, assim,
É muito importante você observar o porquê que você está insistindo tanto nesse relacionamento. Porque às vezes, gente, o que você sente pelo outro não é amor. É só dependência, cara. Eu posso dizer isso, porque eu já terminei um relacionamento amando aquela pessoa. Mas era uma relação que não estava condizente. A gente mais se machucava do que tudo. E por amor, a gente solta. Entende? É refém porque não tem ninguém, nem quero ter porque não quero ninguém só para descarregar. É melhor se curar, Antônio. Se cura. E detalhe, por que você ficou com tanto medo de relacionamento, né? Tá com medo de ser machucado? Por que a gente é machucado dentro do relacionamento? Já parou pra pensar sobre isso? Gente, relacionamento machuca a gente porque a gente cria muita expectativa sobre o outro. Olha como a gente é egoísta, né? Eu coloco no outro uma idealização minha. E aí eu acho ruim quando o outro não corresponde. É isso. E a gente tem que aprender a se relacionar com a pessoa real. A realidade. Então, assim, na minha visão, o tema da nossa live, né? Ela me rejeitou. Vale a pena insistir? Não. Não vale. Camila, mas casamento é sagrado. E eu não posso deixar acabar. Nananana. Então, trabalhem, amores, para que a relação de vocês não chegue nesse limite. Porque eu vejo muita gente não fazendo alinhamentos. Porque é desgastante às vezes mesmo. Aqui em casa a gente sabe muito bem como é isso. Alguma coisa não tá legal para um dos dois, vamos conversar pra gente alinhar isso não tá legal. E pronto. Não tem que ter esse medo de falar. Se você tem medo de falar pro outro o que você sente, já tá errado. Ah, mas vai que ela termina comigo, já tá dependente. Se eu tô num relacionamento onde o que me prende ali é o medo da perda, eu tô vibrando numa escassez. Eu vou atrair aquilo que eu tenho medo. É a vida. Inevitavelmente eu vou atrair aquilo que eu tenho medo. Então, dentro de uma relação, gente, é por isso que eu falo que tem que estar muito alinhado nos propósitos. Aquele casal tem que estar caminhando junto. E eu tenho que ter total condições para falar para o outro o que eu sinto, o que eu preciso e o que eu desejo, para que o outro também fale comigo e a gente entre num senso de comum acordo. Tá? Senão vocês vão ficar sempre nesse ciclo interminável aí. Acabou a relação, não tem como ficar forçando, gente. Isso não existe, não funciona forçar. Reconquista não funciona a longo prazo. Esse trem de que eu vou lá, vou me transformar num gentleman, vou começar a treinar, você vai manter depois? Entendeu? Seja você. E se você não é o que essa pessoa quer, ela tá te recusando só na cama, tem que conversar sobre isso. Homens, tem muitas mulheres com problema nessa área, tá? Recomendo vocês procurarem uma sexóloga. Tem um casal que eu admiro demais, que é a Deia, escreve Deia, vou marcar eles aqui, que eles são sensacionais, eu super indico. É um casal com um trabalho incrível nessa área de sexualidade. Pesquisem eles aí. Chama eles para que eles possam fazer uma mentoria de casal com vocês. Porque talvez ela só tenha problemas pessoais para lidar com essa área. Só isso, tá? Não, Jamilson, isso é crença. E o senhor tá machucado, tá? Tem que curar. Nunca demonstre sentimento para uma mulher porque vai dar ruim. Mentira. Muitas mulheres falam a mesma coisa. Essa fala, ela significa o que para mim? Eu demonstrei sentimento, tomei e agora eu acho que se eu fingir que não sinto nada, eu protejo o meu coração. Mentira, vai continuar caindo em mulheres assim. Porque a gente atrai por vibração. Vai continuar. Gente, aprendam a ser práticos na vida. Demonstre sentimento. Se a outra pessoa não for recíproca, tchau. Próximo. Uai!
Você vai ficar negando demonstrar sentimento para poder ver o quê? Eu tenho que demonstrar mesmo, uai. Até para eu ver como a outra pessoa reage. Gente, sejam sinceros consigo mesmo. Para com esses joguinhos inúteis. Isso só leva a gente para esse monte de caos nessa área de relacionamento. Sejam honestos. O que você quer? Essa pessoa tá alinhada? Não tá? Uai, vocês não alinham as coisas. E aí depois o relacionamento começa a desandar no meio do caminho. Não sabe por que tá dando errado. É isso. E detalhe, gente. Relacionamento é igual a trabalho. Você não vai trabalhar todo dia? Você não bate ponto todo dia? Você não tem que estar sempre se aprimorando, estudando, crescendo, senão você perde aquele trabalho? É a mesma coisa. Eu vejo muita gente achando que, pronto, arrumei um mozão. Não precisa fazer mais nada. Aí as pessoas param de se cuidar, as pessoas param de estudar, as pessoas param de se... Aquela pessoa gostou de você naquela fase boa de sua vida. Aí você entra na vida com ela e você se desleixa. Muitos homens fazem isso. Algumas mulheres também. Então assim, cara, tá dentro do relacionamento? Relacionamento é trabalho. Tira essa ideia de que relacionamento é só curtição. Se tu acha isso, fique só. Não vai ferrar a cabeça dos outros, não. Que é melhor. Eu quis dar um compilado aqui, porque esse tema, a gente tem várias vertentes, tá? Existem vários pontos por que uma mulher rejeita o cara. Pode ser que ela tenha crenças internas de não merecimento, e aí quando ela é bem tratada, ela não consegue lidar com aquilo. Sim, pode ser. Mas a resposta é a mesma. Se ela tem os problemas dela lá, e ela não consegue lidar com o cara que trata ela bem, ela vai buscar um terapeuta. Você não é SUS, você não é terapeuta, você tem nada a ver com isso. Não é a sua insistência que vai fazer ela mudar de ideia, tá? Para mulheres é a mesma coisa, tá? Você ficar insistindo com um cara que você é uma mulher incrível pra ver se ele muda, cara, perda de tempo. A chance de você sair todo estrupiado disso aí é enorme, tá? Dentro de relações longas, teve um término, pausa, calma, respira. Gente, às vezes a mulher termina com o cara e o homem termina com a mulher e aquela pessoa precisa de 24 horas só pra pensar. E a outra manda 599 mensagens perturbando. Dá sossego, pelo amor de Deus. Eu vou fazer um manual. Manual do ex saudável. Que, nossa, tem uns ex chatos pra caramba. Dá sossego pro outro. Deixa o outro respirar. Nesse meio tempo, analisa. Essa relação vale a pena mesmo? Eu também quero esse trem? Será que nessa dependência não? Não é melhor eu buscar uma terapia para poder olhar para mim? E aí, errei. Vai lá, conversa, pede desculpa, vê se há possibilidade de mudança, tá? Se não, a pessoa falou que não quer, não importa o que você faça, deixe ela ir embora. Não dá para forçar o outro a amar a gente, não. Se humilhar faz a pessoa pegar ranço, gente. Se amem mais, tá? Acho que o recado de hoje que eu queria dar é se ame mais. E observe se você não está colocando essa pessoa no lugar errado. Quem deveria ser o centro da sua vida é o Criador de tudo que é e você. Camila, isso é egoísmo, né? Não. Se eu não estou alinhada com a vontade do divino e não estou alinhada em cuidar de mim, como é que eu vou dar alguma coisa para os outros, gente? Dá não. Tô falando de religião, não. Tô falando desse alinhamento. Eu tenho que me alinhar no que realmente dura. Quem é a única pessoa que vai estar com você em todos os momentos da sua vida? Tem quando você faz um totozinho. Quem tá com você? Você. E Deus. Então, esses dois são prioridade na sua vida. O outro vem depois. Se essa mulher, se este homem entrou no centro da sua vida, tá errado. Tá na hora mesmo de tirar ele daí. Fechou? Amores, qualquer coisa, vocês me mandem aqui nos comentários. Ela disse que me ama e é apaixonada por mim, mas não quer mais. Uai, beijo pra ela. Vai com Deus, amor. A pessoa falou que te ama, é apaixonada por você, mas ela não te quer, tudo bem. Tá bom. Ó.
Viu? Saiu até uma comemoração. Acabou, uai. Aprendam a não ficar insistindo. Se você der essa resposta aí pra ela, então tá bom, tem certeza? Tá bom. Obrigada por tudo aí. Quero ver se ela não volta. Aprendam, amores, aprendam. Ui, caiu. Aprenda a deixar os outros sentir falta de vocês. E até a nossa próxima reprograma na próxima terça-feira, às 20h20. Beijo!